Olá, sejam todos muito bem-vindos a este vídeo. Hoje nós vamos estudar sobre a mensagem profética. Vamos estudar um pouco sobre o capítulo 13 do livro do Apocalipse. Eu convido a você a pegar a sua Bíblia e eu vou passar o slide aí para você acompanhar junto comigo o estudo neste vídeo. Bom, você que não é inscrito no canal, peço que você se inscreva para ajudar o canal, para que essa mensagem possa alcançar mais gente. Também tem aí o meu Instagram, que é o @eutiagobueno7. Você também vai ser muito bem-vindo, siga lá o perfil. E vamos lá. Vamos começar o nosso estudo de hoje, não lendo ali o capítulo 13 do livro do Apocalipse, mas vamos lá para o capítulo 10. O capítulo 10, versículo 1 e 2, como vocês podem acompanhar aí no slide, diz assim, ó: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Então esse anjo forte, ele tem muita semelhança com Jesus glorificado lá no capítulo 1 do livro do Apocalipse. Então esse anjo, esse símbolo aqui nessa profecia, ele vai representar Jesus e o domínio de Cristo sobre a terra e o mar. E não que Jesus ele seja um anjo, mas nesse símbolo aqui, ele está sendo representado por esse anjo forte. E quando nós continuamos lendo ali, indo para a parte do Apocalipse 13, nós percebemos que dois poderes, duas bestas, elas vão subir dessas regiões aí, onde Jesus tem um domínio sobre o mar e sobre a terra. Lá no Apocalipse 13, acompanhe comigo a leitura, pegue a sua Bíblia aí. Lá em Apocalipse 13, versículo 1 e 2, diz assim, ó: Vira emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então perceba que essa besta ela subiu do mar, em uma das regiões que está o pé ali de Jesus, o domínio de Jesus. Então esse poder ele vai tentar tomar o poder de Cristo, né, o domínio de Cristo, vai tentar usurpar o domínio de Cristo. E quem é esse poder? De forma bem resumida, porque hoje eu vou me concentrar a partir do versículo 11 e diante, esse poder nós conhecemos ele como poder papal, que reinou ali na supremacia papal durante os 1260 anos, começando no ano 538 e indo até 1798. Então, no final desse período, esse poder ele recebe uma ferida de morte. Quando você lê aqui o versículo 3, diz assim, ó: Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então perceba que essa besta, esse poder, o sistema papal, ele teve a sua ferida ali, mas ela será curada. E nós sabemos que em 1798, na Revolução Francesa, o Béthier, que foi, né, envio de Napoleão, prendeu o Papa Pio VI e o Papa morreu em cativeiro, cumprindo assim a profecia que se alguém leva cativeiro, para cativeiro vai, do versículo 10. Só que aí diz que essa ferida de morte ela foi curada. Nós sabemos que o início da cura da ferida aconteceu no dia 11 de 2 de fevereiro, 11 de fevereiro de 1929, quando Mussolini ele doou as terras que hoje constitui aí o Vaticano, concedeu ao Papa o poder de chefe de Estado e devolveu muito dinheiro à igreja, e a igreja investiu, ficou ainda mais poderosa. Só que isso foi o princípio da cura. A cura realmente ela vai acontecer aqui no versículo 12. Mas vamos ler o versículo 11. Vou passar o slide aqui. Vamos para agora a besta
que emerge da terra, outra região do domínio de Cristo. Então diz assim, ó, vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E aqui fala assim no versículo 12, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então perceba que a segunda besta vai fazer com que toda a terra adore a primeira besta. Essa besta, nós adventistas, desde o seu princípio ali, dos adventistas sabatistas, reconhece esse poder como os Estados Unidos. Então os Estados Unidos, que ele surgiu do novo mundo aqui das Américas, ele é representado aqui por uma besta semelhante a cordeiro, mas que fala como dragão. E aí no slide eu mostrei, essa besta tem 2 chifres, simbolizando o poder civil e religioso. Ela tem aparência de cordeiro porque os Estados Unidos da América, ele foi ali colonizados pelos puritanos, peregrinos, protestantes, calvinistas. E aí na outra imagem mostra ali um presidente dos Estados Unidos curando, né, a ferida do papado. Então vamos avançar. Quem é o poder que está por trás desses poderes? Ora, se Jesus ele tem um domínio sobre o mar e terra, quem será que está por trás desse poder para tentar usurpar o domínio de Cristo? Com certeza é o diabo, porque no Apocalipse capítulo 13, versículo 2, fala que a besta semelhante a leopardo, fala que o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E a besta do Apocalipse 13, versículo 11, a besta semelhante a cordeiro, fala assim que ela tem aparência de cordeiro, mas ela fala como dragão. E quem é o dragão? Se você ler Apocalipse 12, versículo 9, fala assim, ó, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então veja que o Apocalipse, ele revela ali os símbolos. Ele vai mostrar então que o dragão, ele é o próprio diabo. Então quem está por trás desses poderes? O próprio diabo. Então vamos dar continuidade. Só que quando nós lemos, olha só que interessante, quando nós lemos os escritos de Ellen White, da Mensageira do Senhor, ela diz o seguinte, que a história vai se repetir. Acompanhe comigo a leitura. A história se repetirá. A religião falsa será exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho que não possui santidade alguma, será estabelecido como foi a estátua de Babilônia. A todas as nações, línguas e povos se ordenará que venerem esse sábado espúrio. O decreto impondo a veneração desse dia se estenderá a todo o mundo. Então ela diz aqui o seguinte, que a história vai se repetir. Aquilo que aconteceu na Idade Média vai se repetir aqui no Novo Mundo. E ela diz que isso vai ser de âmbito global, vai ser em todo o mundo. E aí ela diz que a questão do sábado será o ponto controverso no grande final conflito, em que o mundo inteiro há de ser envolvido. Vamos continuar aqui e perceba só que interessante isso aqui. O romanismo no velho mundo e o protestantismo apóstata no novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. Então perceba que ela fala que aquilo que aconteceu, como eu disse, no velho mundo, vai se repetir no novo, mas agora com protestantismo, que vai perseguir o povo de Deus. E olha só, é evidente que uma época de grandes trevas intelectuais tem sido favorável ao êxito do papado. Ainda será demonstrado que uma época de grande luz intelectual também é favorável ao seu êxito. Então, olha só que interessante, na Idade Média, a gente sabe que é conhecida como uma Idade Escura, que não teve grandes avanços. Tanto é que na Revolução Francesa nós sabemos que o Iluminismo, a época do racionalismo, ele fomentou a Revolução Francesa, né? E aí a irmã White ela diz o seguinte, que uma época de grandes trevas foi favorável ao êxito do papado. Só que agora, em uma época de grande avanço científico que nós estamos vivendo,
diz que também vai ser favorável ao seu êxito. E muita gente, quando a gente fala sobre isso, eles questionam se isso realmente vai acontecer. Porque como vai acontecer aquelas ações de perseguição? Eu tenho aqui em casa o livro dos Mártires, escrito por John Foxe, e ali você vê as perseguições, as mortes causadas ali pela igreja. Então, como é possível que isso aconteça? Se você ler o livro do Marvin Moore, ele vai falar no livro do Apocalipse 13, ele vai fazer, na verdade, várias perguntas quando ele vai falando sobre o assunto. Um livro muito importante para quem estuda as profecias. Ele sempre vai fazendo essa pergunta: será que isso realmente vai acontecer? Será que isso pode acontecer? Porque parece algo muito difícil de acontecer, ainda mais a gente olhando para os Estados Unidos, que é o país da liberdade, que é o país evoluído. Como que isso pode acontecer novamente? Será que os adventistas estão certos nessa interpretação? Será que realmente a besta da terra ela é os Estados Unidos, que vai dar apoio ao papado novamente? Então, em primeiro momento parece algo muito difícil, mas nós, de acordo com o avanço do estudo aqui, nós vamos ver como isso está tão perto. Então vamos acompanhar. Ela diz assim, irmã White: no movimento Ora em Ação nos Estados Unidos, a fim de conseguir para as instituições e o uso da igreja o apoio do Estado, os protestantes estão a seguir as pegadas dos romanistas. Na verdade, mais que isto, estão abrindo a porta para o papado a fim de adquirir na América protestante a supremacia que perdeu no Velho Mundo. Então, olha só, vai abrir no Novo Mundo a supremacia que perdeu no Antigo Mundo, né? Então eu trouxe aí esse mapa para ficar um pouco mais didático, mostrando aqui à minha direita a besta semelhante a leopardo, simbolizando ali o sistema papal, que dominou a Europa, onde está marcado aí, ó, a Europa, nessa parte vermelha, e conhecido, né, como Antigo Mundo, e o Novo Mundo nas Américas aí, em verde, aí mostrando do lado esquerdo a besta semelhante a cordeiro. Então, imagine só, os escritos da Ellen White falam que este poder do Antigo Mundo, ele terá êxito também no Novo Mundo. E nós sabemos que essa união dos Estados Unidos será o palco das igrejas protestantes que vão pedir apoio ao Estado, né? Vão pressionar o Estado. Então vamos continuar aqui as leituras. E quando a gente fala tudo isso, uma pergunta vem à mente. Mas para isso acontecer, será que o papado mudou? Então olha só o escrito no Grande Conflito, página 571. Não é sem motivo que se tem feito nos países protestantes a alegação de que o catolicismo difere hoje menos do protestantismo do que nos tempos passados. Houve uma mudança, mas essa não se verificou no papado. O catolicismo, na verdade, em muito se assemelha ao protestantismo que hoje existe, pois o protestantismo moderno muito se distancia daquele dos dias da Reforma. Então o que ela diz aqui, na verdade, que são as igrejas protestantes que mudaram, que já não são iguais na época dos seus reformadores. Nós sabemos ali John Wycliffe na Inglaterra, John Hus e Jerônimo na Boêmia, que morreram como mártires, defendendo a fé, o evangelho. Depois, 100 anos depois de John Hus, Lutero, pregando as 95 teses. Aí depois nós temos Calvino, e depois John Wesley e tantos outros. Então, o protestantismo de hoje ele se afastou muito dos reformadores. Então, por isso que eles estão muito próximos do papado. E aí a gente faz uma pergunta: e a idolatria? Como vai ser possível considerar a Igreja Católica uma igreja cristã, sendo que ela adora santos, imagem de escultura? Olha só que interessante, a irmã White diz assim, ó: não conseguimos ver como a igreja romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. E essa religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será
porém efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Então, ela vai ser vista como religião cristã, a idolatria vai ser passada por pano, porque as igrejas, assim como nós vimos no slide anterior, as igrejas protestantes estão mudando. E aí eu trouxe aqui um pouco para vocês essa imagem, essa profecia de Apocalipse 12, e essa pedra aqui, escrita nela 1620. O que significa tudo isso? Vamos ler lá Apocalipse 12 então. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Essa profecia, para a gente interpretar ela, nós sabemos que a serpente é o próprio Satanás. E a terra, quem é? Ora, a terra, ela socorreu a mulher. Então a terra aqui simboliza a América do Norte, em sua fase de liberdade, mostrando ali quando os pais puritanos fugiram da Inglaterra em busca de uma terra, um estado sem rei e uma igreja sem papa, buscando liberdade. Então vamos voltar um pouco em 1620. Nós estamos em pleno domínio papal, que foi até 1798. Os cristãos começaram a ser perseguidos em toda a Europa. Eles começaram a fugir para o norte até atingir algumas praias da Holanda. Não tinham mais para onde ir, pegaram um barco para fugir tentando cruzar o Atlântico. O barco chamava-se Speedwell. E esse barco sai da Holanda e quando chega próximo à Inglaterra, o barco era velho, não conseguia mais viajar. Eles param no sul da Inglaterra e eles têm que trocar de barco. Agora eles pegaram um barco chamado Mayflower e um pouco mais de 100 pessoas a bordo desse barco, liderados pelo pastor John Robinson. Eles vão cruzar o Oceano Atlântico e depois de cerca de 90 dias de viagem, eles vão aportar nas praias do que hoje chamamos de o estado de Massachusetts. Esta pedra marca o exato local onde o Mayflower ancorou e o ano está ali cravado na pedra 1620. E aí nós sabemos que a história diz assim, que eles foram em busca de liberdade, fugindo não só das perseguições do papais, mas também da perseguição da igreja anglicana na Inglaterra. Então, os puritanos, eles eram protestantes calvinistas que defendiam que a religião ela tinha que estar separada do Estado. Só que isso não era bem visto pelo rei da Inglaterra, porque quem comandava a igreja anglicana era o rei. Então eles vão para a América do Norte, ali eles passam por um clima frio, ficam um tempo dentro do Mayflower, e aí eles começam a colonização. Só que eles queriam um lugar de liberdade, mas eles aprenderam o que no Antigo Mundo? Eles aprenderam a perseguir. Era o que o papado fazia, era o que a igreja anglicana fazia, então eles começaram a agir dessa maneira no Novo Mundo. Elas começaram a obrigar as pessoas a aceitarem a religião. Começaram a fazer com que as pessoas fossem obrigadas para as igrejas, que no dia de domingo que eles guardavam, que as pessoas não podiam sair, estender roupas. Então eles começaram a agir da mesma maneira. E aí veio para a América do Norte Roger Williams. Ele foi em busca também de liberdade, só que quando ele chegou lá, ele viu o que os puritanos estavam fazendo. E ele disse para eles que não era assim, que eles tinham que deixar as pessoas aceitarem a Deus pelo liberdade de consciência. Só que ele foi perseguido, foi expulso, ele fugiu de Boston, ficou 14 dias, passou por um frio rigoroso, e aí chegou numa região onde habitavam índios, e esses índios acolheu Roger Williams, e Roger Williams ele começou a pregar o evangelho para aqueles índios, e ele criou ali uma colônia chamada Providence, que ele deu esse nome
por conta que ele acreditava que a providência de Deus que manteve ele vivo. E aí disse o seguinte no slide: foi esse homem que lançou as bases da liberdade civil no novo continente. E a partir do documento que ele escreveu, foi formulada a Constituição norte-americana. Então a Constituição, que finalmente declarou sua independência em 1776, tem sua raiz no documento formulado por Roger Williams. Ellen White, ela escreveu, só para você ter uma ideia da importância dele, na questão de liberdade, de consciência religiosa, Ellen White escreveu um capítulo só para ele, para Roger Williams, que é o capítulo 16 do livro O Grande Conflito, o mais sagrado direito do homem, que ela fala que é a liberdade de consciência. Então, através dos escritos dele, da colônia dele que ele fez ali de liberdade, quando os estados eles estavam reconhecendo ali a Constituição, 9 dos estados eles não aceitaram enquanto eles não colocassem claro, deixassem claro na Constituição que a religião e o Estado teriam que ficar separados. E aí eles criaram as emendas, né? Aí nós temos aqui, por exemplo, a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Então diz assim a primeira emenda: o Congresso não fará nenhuma lei referente ao estabelecimento da religião, ou proibindo o livre exercício dela, ou restringindo a liberdade de expressão ou de imprensa, ou o direito de as pessoas se unirem pacificamente e de solicitarem ao governo a reparação de danos ou prejuízos. Então perceba que aqui deixa claro, na primeira emenda, da separação entre a religião e o Estado. E esses documentos eles foram baseados no princípio de Roger Williams. Então, para você ver que a questão dos puritanos era tão séria, que eles tinham medo, como eles buscavam um Estado sem rei e uma religião sem papa, eles tinham medo que o catolicismo aumentasse ali nos Estados Unidos a ponto de o Papa ter influência na nação. Tanto é que quando o John Kennedy, que era um católico, ele se candidatou, olha só que interessante, os protestantes do século XIX estavam profundamente preocupados com a possibilidade de que os governos e legisladores católicos pudessem introduzir a doutrina da Igreja na lei norte-americana. Preocupavam-se de que o Papa, como chefe de um governo, usasse seu poder espiritual para controlar o governo dos Estados Unidos. Em 1960, John Kennedy disse que ele cria em um país onde nenhum oficial público solicite ou aceite instruções sobre política pública do Papa, do Conselho Nacional de Igrejas ou qualquer outra fonte eclesiástica. Então ele teve que fazer essa declaração para acalmar ali os norte-americanos. Então, por que eu disse tudo isso? Voltando aí na imagem que mostra o dragão lançando, né, a água sobre a mulher e a terra socorrendo a mulher, nós sabemos que o dragão é Satanás, que a mulher é a igreja verdadeira. E as águas aí são as perseguições que o diabo estava lançando sobre a igreja verdadeira. Só que a terra, ela abrigou a mulher. Então essa profecia, ela mostra esse período onde os Estados Unidos ainda é essa fase, né? Era essa fase e é até hoje, de tolerância, onde socorreu a mulher, onde foi um abrigo para a mulher. Então perceba que essa fase da Terra aqui, da região da Terra, é uma fase ainda de liberdade, onde também se encontra hoje os Estados Unidos. Mas quando nós chegamos em Apocalipse 13, versículo 11 em diante, essa nação, os Estados Unidos, a América do Norte, ela vai tornar uma nação opressora ao povo de Deus. Então essa imagem aí cumpre exatamente esse período. E é interessante que, uma informação aqui a mais, que quando você continua lendo Apocalipse 12, aí o diabo ele lança as perseguições, a terra socorre a mulher, e depois você percebe que o dragão ele se ira contra a mulher. Só que aí ele vai perseguir quem? O remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Então o remanescente, ele tem que sair da onde? Da terra da liberdade, dos Estados Unidos.
Então, olha só que interessante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surge nos Estados Unidos, cumprindo aí a profecia de Apocalipse 12, versículo 17. Então, vamos dar continuidade. Então, nós vemos aqui uma clara separação de religião e Estado, e que o receio que eles tinham do catolicismo, a influência do catolicismo dentro da nação. Mas a Ellen White, nos seus escritos, ela deixa bem claro que isso vai mudar. Vamos continuar então as nossas leituras, o nosso estudo. Eu coloquei essa imagem no Congresso dos Estados Unidos e uma imagem aí do Papa, porque será nesse Congresso que vão ser feitas leis dominicais e vão ser aprovadas. Só que essas leis, quando essas leis forem aprovadas, as leis religiosas, eles precisam fazer o quê? Eles precisam derrubar a primeira emenda da Constituição. Porque a primeira emenda, ela deixa bem clara a separação de igreja e Estado. E para eles fazerem isso, é necessário derrubar a primeira emenda. E olha só que interessante os escritos da irmã White, que deixa claro esse pensamento. Ela escreveu isso em 1888, dizendo assim, ó: o movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Os líderes encobrem a verdadeira questão, e muitos que se unem ao movimento não percebem para onde propende a tendência oculta. Então ela escreveu isso, como eu disse, em 1888, onde estava tendo perseguição por conta de leis dominicais ali nos Estados Unidos. O filho dela foi até preso por abrir a casa publicadora no domingo. Bom, se você quiser se aprofundar mais nessa história, você pode adquirir o livro 1888 de George Knight, que ele vai falar sobre esse contexto aí. Então, continuando, eles estão agindo como cegos. Não veem que se um governo protestante abandona os princípios que deles fizeram uma nação livre e independente e pela legislação introduz na Constituição princípios que propaguem a falsidade e ilusão papal, eles estão se lançando nos horrores romanos da Idade Média. Então, por que eu li para você a primeira emenda e coloquei todas essas informações até aqui? Porque quando vocês lerem os escritos da irmã White, que vai falar sobre isso, agora vocês têm em mente o que vai acontecer. Então eles vão introduzir dentro da Constituição, eles vão fazer uma emenda, que vai ser um acréscimo, né? Uma alteração, um acréscimo na emenda. Eles vão fazer um acréscimo de colocando leis religiosas papais, leis dominicais. E para que eles façam isso, como eu disse para vocês, eles vão ter que derrubar a primeira emenda da Constituição. Vamos continuar. Os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que impõe a observância do domingo, mal compreende qual vai ser o resultado. Uma crise está iminente. Então perceba só, ela vai sempre falando sobre isso. Então será que isso realmente pode acontecer? Será que é possível isso? Vamos continuar o estudo. Quando o protestantismo estender os braços através do abismo, a fim de dar uma das mãos ao poder romano e a outra ao espiritismo, quando por influência dessa tríplice aliança a América do Norte foi induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Então perceba que vai haver um ecumenismo aí. A união entre o protestantismo, o romanismo, o catolicismo, né, e o espiritismo. E isso, eles vão pressionar o Estado. E o Estado ele vai alterar, né, e vai repudiar os princípios da Constituição que nós vimos ali. Para quê? Para quê, na verdade? Para o quê? Para introduzir os erros do papado. Então ela diz mais aqui: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, perceba que o ponto da profecia é na América do Norte. Pode acontecer isso antes em outro país? Pode. Mas o ponto da profecia, o destaque da profecia e se espalhando para todo mundo, se começa nos Estados Unidos. Porque nós vimos isso lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 11 e 12. É a segunda besta que exerce a autoridade da primeira besta. Então, é os Estados Unidos, é o ponto da profecia. Então vamos lá. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns,
influenciar o Estado para que imponham seus decretos, eles apoiem as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. E a inflição de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Essa parte aqui dos dissidentes vou falar um pouquinho depois. Mas perceba aquele mesmo princípio, alterar a Constituição. E olha só que interessante, quando ela fala aqui que será formado uma imagem da hierarquia romana, aí você consegue entender melhor a imagem da besta. Que a imagem da besta ela vai ser a união entre o protestantismo, a religião, e o Estado. Lá na América do Norte vai se estender sobre todo o mundo. E quando fala a imagem da hierarquia romana, é interessante porque os Estados Unidos ele vai reproduzir aquilo que o papado fez na Idade Média. Por isso que vai se repetir no Novo Mundo. Porque o protestantismo nos Estados Unidos, junto com o Estado, eles vão reproduzir a cabeça que é do papado ali, que foi ferida de morte. Por isso que o domingo, alguns escritores católicos falam assim, que quando as igrejas protestantes guardam o domingo, elas estão honrando a igreja católica. Porque a igreja católica que alterou o mandamento de Deus, tirando o quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado, e colocando o terceiro mandamento do catecismo, guardar domingos e festas. Então é um símbolo de autoridade, é uma marca de autoridade romana. E os Estados Unidos vai reproduzir a imagem da hierarquia romana. Muito interessante, fica mais clara a profecia de Apocalipse 13 ao ver esses termos. Então, quem está por trás, né? Nós vimos que Satanás está por trás. Então, olha só o que ele vai colocar na mente dessas pessoas. Satanás dá sua interpretação aos eventos. E os homens pensam como ele quer que eu faça, que as calamidades que enchem a terra constituem o resultado da transgressão do domingo. Tensionando aplacar a ira de Deus, esses homens influentes fazem leis impondo a observância do domingo. Então ele está por trás desse movimento. E simplesmente não vai acontecer assim do nada, né? Vai ter um reavivamento, um falso reavivamento. Antes do verdadeiro vem o falso. Antes da chuva serôdia tem que vir um falso. Nós sabemos que quando a gente volta na história, por exemplo, nós vemos que o Papa Leão XIII ele consagrou, a pedido de Helena Beata, a consagração do século XX ao Espírito Santo. Isso em volta lá de 1899. E nós sabemos que em 1901 teve a primeira manifestação de dom de línguas. Então coisas estranhas começaram a acontecer. E depois, em 1906, o reavivamento da Rua Azusa. Também falas de línguas estranhas e milagres e muitas coisas acontecendo. Então agora nós estamos numa época de um outro Papa chamado Leão XIV. Será que vai acontecer um outro reavivamento? Então nós temos que ficar de olho na profecia. Então olha só o que vai acontecer. Os ímpios declaravam que tinham a verdade, que havia milagres entre eles, que anjos do céu conversavam e andavam com eles, que grande poder de sinais e maravilhas eram realizados em seu meio, e que isso constituía o milênio temporal que aguardavam há tanto tempo. Todo mundo se convertera, estava em harmonia com a lei dominical. Olha só, isso é profecia. Isso é visão. Então o que vai acontecer? Vai acontecer um reavivamento que vai agitar tudo isso. E o mundo inteiro vai observar a lei dominical. Então vamos continuar. Todo mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a incredulidade. Toda a cristandade estará dividida em duas classes. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, os que adoram a besta e a sua imagem e recebem o seu sinal. Então há apenas dois grupos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, e aqueles que adoram a besta e a sua imagem. Apenas dois grupos. E o povo de Deus, e o remanescente, o que vai acontecer com eles? A irmã diz assim, ó, os que calcam aos pés a lei de Deus fazem leis humanas que eles obrigarão as pessoas a aceitar. Homens imaginarão, deliberarão e planejarão o que irão fazer. O mundo inteiro guarda o domingo, dizem eles.
E por que este povo, cujo número é tão pequeno, não haveria de proceder de acordo com as leis do país? Em breve serão impostas leis dominicais e os homens em posições de confiança ficarão furiosos com o pequeno número do povo de Deus que guarda os mandamentos. Então, o remanescente, aqueles que guardarem os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, eles vão ser odiados por homens de grande status, de posições e pelos religiosos que observam as leis dominicais. E aí, quando eu li para vocês lá essa parte no anterior, mas eu não foquei na questão de dissidentes, né? Mas eu vou ler aqui, ó. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que lhe imponham seus decretos, eles apoiam as instituições, a América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana. E a inflição de penas civis aos dissidentes será um resultado inevitável, irmãos. É inevitável, sempre que a religião ela uniu com o Estado, o resultado foi perseguição. Então, aqueles que não homenagearem, né, não renderem honras ao papado, eles serão dissidentes. Aqueles que não aceitarem esse sistema, esse novo governo, eles serão chamados de dissidentes. E apenas civis será inevitável. Serão presos, serão levados para julgamentos. O mundo todo, olha só, isso aqui é muito forte. O mundo todo há de ser instigado à inimizade contra os adventistas do sétimo dia. Porque eles não rendem homenagem ao papado, honrando o domingo, instituição desse poder anticristão. Olha só que interessante. Então, a igreja adventista do sétimo dia, eu não sou adventista de berço, eu vim de movimentos pentecostais, mas hoje em dia, a igreja adventista praticamente, não vou dizer só ela, porque existem igrejas também que não rendem homenagem ao papado, mas muitas delas rendem, porque eles guardam o domingo. Então, a adventista, ela praticamente sozinha é a única igreja protestante, porque é a igreja que cutuca a besta com a vara curta. É a igreja que não rende homenagem ao papado. É uma igreja que vai sofrer perseguição, porque não vai renunciar à palavra de Deus, não vai rejeitar. Nós temos isso como missão, levar a palavra de Deus, a verdade ao mundo, restaurar a verdade que o papado derrubou por terra. Então, as penas civis aos dissidentes é um resultado inevitável. Precisamos fazer pequenos grupos, frequentar pequenos grupos, que são grupos de orações, semelhante às células. Geralmente, nós adventistas fazemos os pequenos grupos na sexta-feira. Se você não faz um pequeno grupo, faça. Se você conhece na sua igreja alguém que tem, vai, visite, porque será o modelo como a igreja vai terminar. Nós fugiremos e nós vamos se reunir em pequenos grupos, fugindo da perseguição. E olha só isso aqui. Como o sábado se tornou ponto especial de controvérsia por toda a cristandade e as autoridades religiosas e seculares se combinaram para impor a observância do domingo, a recusa persistente de uma pequena minoria em ceder à exigência popular fará com que essa minoria seja objeto de execração universal. Execração universal significa ódio universal. O mundo inteiro vai odiar esse remanescente, porque eles não vão guardar o domingo. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade contra os observadores dos mandamentos lhe retiraram a proteção do governo, abandonando-os aos que lhes desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando nos lugares mais desertos e solitários. Foi o que eu disse dos pequenos grupos. Então, olha só, quando o cerco acontecer novamente, é hora de fugir das grandes cidades. Assim como Jesus avisou os discípulos sobre a destruição de Jerusalém, quando eles vissem Roma cercando o exército romano, era hora de fugir. E eles fugiram. Os judeus que não obedeceram a Cristo foram mortos.
Então, nós temos que estar atentos às profecias da Bíblia, porque quando essas coisas acontecerem, é hora de fugirmos para as terras solitárias. A questão da liberdade de consciência, irmãos, é uma questão que a gente deve defender, que a gente deve lutar. Ela diz assim: nós estamos cumprindo a vontade de Deus se nos deixarmos ficar em quietude, nada fazendo para preservar a liberdade de consciência. Então ela é um direito do ser humano. Então por isso que as pessoas perguntam: mas será que vai acontecer nos Estados Unidos, onde um país que tem a Constituição, que a pessoa que é eleita ela não vai chegar ali fazendo o que ela bem entender, não é um sistema de monarquia, é uma república, os seus políticos ali são eleitos pelo voto do povo. Então, será que realmente pode acontecer isso? Então vamos acompanhar agora algumas notícias que mostram quão perto nós estamos desses cumprimentos dessas profecias. Nós temos então aí à esquerda o vice-presidente do Trump, o J.D. Vance, e ao lado direito o presidente Donald Trump. Então nós temos aí um católico praticante apertando a mão de um protestante. O Trump, ele se considera presbiteriano. Então nós temos aí o catolicismo e um protestante. E olha só, na época de campanha do Trump, que os noticiários falavam: Donald Trump se torna o escolhido dos evangélicos americanos. Os evangélicos que veem Trump como enviado de Deus e Salvador. Então perceba que os evangélicos, por isso que o Trump ele tem uma dívida e uma gratidão para os religiosos. Ele foi escolhido, colocado como escolhido de Deus por eles, para cumprir uma missão. E olha só como que o J.D. Vance ele é um praticante, um católico praticante. Como foi a reunião do Papa Francisco com J.D. Vance, vice de Trump, um dia antes de morrer. Então ele foi visitar o Papa um dia antes do Papa Francisco falecer. Então perceba o zelo que ele tem. E depois nós tivemos a eleição de Robert Francis Prevost, que é o Papa Leão XIV, que é o primeiro Papa americano da história. É o primeiro Papa da América do Norte, porque o Papa Francisco ele era da América do Sul. Então nós temos pela primeira vez na história um Papa da América do Norte. E o Papa Leão ele disse o seguinte, que o tempo presente é de diálogo e de construção de pontes. Então imagina aquela imagem do mapa que eu coloquei para vocês aqui, uma ponte sendo ligada lá do Vaticano aos Estados Unidos. É isso que vai acontecer. Mas e o que nós temos de mais atual? No dia 1º de abril, nós tivemos uma notícia interessante sobre esse Jonathan Berry. Mas deixa eu falar para vocês aqui, ele é um advogado que no projeto 2025, ele escreveu ali a seção de trabalho. E ele escreveu na página 589, eu traduzi aí na parte direita, o seguinte: o descanso sabático. Deus ordenou o sábado como um dia de descanso. E até muito recentemente, a tradição judaica cristã buscava honrar esse mandamento por meio da regulamentação moral e legal do trabalho nesse dia. Além disso, um dia de folga compartilhado possibilita que famílias e comunidades desfrutem de tempos livres juntas, em vez de como indivíduos automatizados. E proporciona um ritmo de vida mais saudável para todos. Infelizmente, esse dia de descanso comunitário se desgastou sobre as pressões do comunismo e do secularismo, especialmente para trabalhadores de baixa renda. E olha o que ele diz, lembra que a irmã falou do Congresso, olha só. O Congresso deveria incentivar o descanso comunitário, alterando a lei de normas trabalhistas justas, para exigir que os trabalhadores recebam 1h30 pelas horas trabalhadas no sábado. Esse dia seria, por padrão, domingo, exceto para os empregadores com observância religiosa sincera de um sábado em um horário diferente. Por exemplo, do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. A obrigação seria transferida para esse período. Locais de culto, na medida em que possam ter funcionários cobertos pela Lei de Trabalhistas Justas, e empregadores legalmente obrigados a operar 24 horas por dia, como hospitais e socorristas, estariam isentos, assim como trabalhadores isentos de horas extras. Então perceba aí,
ele fala sobre a lei de descanso. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está pedindo ao Congresso para o Congresso colocar a lei do descanso, que ele coloca dentro da lei de normas trabalhistas justas. E o interessante é que o projeto 2025, você não acha esse PDF com esse nome, tá? Esse projeto está com outro nome, mas se você escrever projeto 2025, você vai ouvir falando muito sobre ele, mas você consegue achar também o projeto na internet, ele é bem extenso. Então perceba só, esse projeto ele foi escrito por nacionalistas cristãos que querem devolver os Estados Unidos para Cristo. Então perceba que aqui tem uma lei dominical. E no princípio, nós sabemos que a lei dominical ela vai ser lei de descanso, que aí o outro pode descansar no dia dele, só que quando ela passar a ser de adoração, aí o domingo ele vai ter que ser observado por todas as religiões. E aí depois nós vamos ver a próxima fase, que vai ser a fase do decreto de morte. Então olha só que interessante, no dia 1º de abril de 2025, o Trump ele nomeou Jonathan Berry como advogado trabalhista. No princípio, o Donald Trump ele falou que ele não ia seguir o projeto 2025, mas ele tem uma gratidão pelos evangélicos, que ele entende que foram eles, os religiosos, que colocaram ele no poder. E agora ele começou a seguir esse projeto. Olha só que interessante, eu traduzi aqui para ficar melhor. Olha o que a notícia fala. O presidente Trump nomeou Jonathan Berry como advogado trabalhista do Departamento do Trabalho, DOL. Ser confirmado, Berry será o diretor jurídico do DOL e terá, isso aqui é interessante, irmãos, a autoridade independente para iniciar ações judiciais para fazer cumprir mais de 180 leis trabalhistas federais, incluindo a Lei de Normas Trabalhistas Justas e a Lei de Segurança e Saúde Ocupacional. Então veja aqui, irmãos, se for confirmado, Berry ele vai ter independência e vai aplicar 180 leis trabalhistas federais e as justas, que dentro delas está a lei dominical que eu li para vocês lá no projeto 2025. Se você lembrar aqui, nós sabemos que nos Estados Unidos existem as Blue Laws, as leis azuis. E tem estados que têm as leis azuis, que são as leis dominicais. Mas nós não temos uma lei federal. Esse camarada, se ele for eleito, a lei de descanso ela já vai estar em âmbito federal. A profecia está se cumprindo. E ele disse, o Congresso, lá na lei, lá no projeto 2005, o Congresso deveria, e agora ele está sendo nomeado pelo Trump. Isso é o que nós temos de mais atual, sobre o andamento, como as coisas estão acontecendo. Então nós temos um vice-presidente nos Estados Unidos católico, praticante, o presidente Trump como protestante, nós temos um papa americano da América do Norte, e nós temos agora um advogado que tem a ideia, né, que tem ali o propósito, de colocar as leis trabalhistas justas dentro dela, a lei dominical. Então isso é um ponto da profecia. Nós precisamos estudar. Eu não estou vendo muito as pessoas pregando mais a Novo Tempo praticamente sozinha em alguns canais. Mas quando eu entrei na igreja, eu entrei na igreja adventista, eu fiquei apaixonado pelas profecias bíblicas. E eu preguei bastante tempo as profecias, depois eu parei de pregar. E Deus apareceu para mim em um sonho, me chamando, perguntando se eu ia pregar as profecias dele. E eu acordei e a voz de Deus grave ficava estralando na minha orelha. Depois eu me deitei novamente, voltei na mesma cena e Deus perguntou se eu ia continuar pregando, se eu ia pregar as profecias dele, sim ou não. Então Deus ele tem pressa. E tudo o que aconteceu naquele sonho, estou só resumindo aqui, se confirmou no decorrer da semana. Deus falou comigo, ele veio falar comigo. E Deus tem urgência para nós pregarmos as profecias dele. É por isso que eu estou gravando esse vídeo. Porque Deus me chamou. O diabo ia tentar tirar minha vida. Eu fui para o hospital. É uma experiência que eu tenho, um testemunho que eu tenho, que eu contei em um vídeo, mas eu tenho que gravar ele melhor em outro. Mas eu quero dizer para você o seguinte, não é só porque Deus apareceu para mim em sonho, mas Deus ele está chamando
todos os servos dele para estudar, para pregar as profecias. Então vamos dar continuidade aqui para ir para os momentos finais. Como essa lei dominical de adoração, ela vai passar para um decreto de morte. Como vai acontecer esse decreto de morte? Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com um brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo: Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção. Assim como Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve, sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheia de graça que o Salvador proferia, cura a moléstia do povo. E então, aqui ó, ele faz tudo isso porque esse é o objetivo dele. Ó. E então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santificam o dia que ele abençoou. Olha só, meu amigo. Isso aqui é o grande engano, é o ato culminante. Aqui os 4 anjos soltaram os ventos. Satanás ele vai agir aqui, seu último engano. Imagine só, igual essa imagem aí, muitas câmeras filmando, ele aparecendo em várias regiões do mundo. E as pessoas que aguardam um Jesus que pisa nessa terra serão enganadas. Eles precisam saber da verdade. Nós sabemos que Jesus ele não vai pisar nessa terra, que ele vai vir sobre as nuvens e nós teremos um encontro com eles nos ares. Então não será permitido que Satanás imite a volta, o advento de Cristo. Então você acha isso aqui é por amor? Você acha que Deus, que ama seus filhos e que sabe que tantas pessoas que descansaram, que morreram, aguardando a bendita esperança da volta de Jesus, você acha que ele vai deixar o inimigo querer imitar a volta dele? É o grande encontro, o reencontro de amor. Então, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é mais uma prova de amor e mostra como Deus ele é zeloso. Por isso que nós precisamos pregar a mensagem, precisamos pregar as profecias. E por conta disso, que ele vai falar aqui, que ele, o falso Cristo, vai falar que mudou o sábado para o domingo, possivelmente será aqui o motivo para o decreto de morte. Porque as pessoas estão aguardando esse Jesus, esse que pisa sobre a terra, esse milênio terrestre. As pessoas vão ser enganadas, as pessoas que estão pensando assim. 70% dos evangélicos estão aguardando a vinda de Jesus pisando nessa terra aqui, no Monte das Oliveiras. Eles estão baseando seus pensamentos no dispensacionalismo, no futurismo. E o futurismo, ele ensina isso, principalmente o dispensacionalismo, ele ensina isso. No milênio terrestre, Jesus pisando na terra. Nós sabemos que Jesus ele vai pisar nessa terra, mas depois dos 1000 anos. Então, quando tudo isso acontecer, essas confederações do mal, o inimigo e o povo de Deus for perseguido, ali como o decreto na época de Esther, que foi feito por Assuero para matar o povo judeu, que Amã disse para Assuero que existia um povo com uma lei diferente. O mesmo decreto, vai ser muito semelhante, igual a irmã White disse, será muito semelhante ao decreto que vai ser feito contra o povo de Deus. E o povo de Deus, quando for para ser destruído, sendo sustentado, protegido pelos anjos de Deus, nós sabemos que Miguel vai se levantar. Daniel capítulo 12, versículo 1, eu me arrepio toda vez que eu leio esse versículo, porque quando fala que Miguel ele se levanta, ele está dizendo chega, basta, chega, estou indo para buscar meu povo.
que está passando por um momento de angústia terrível. Então ele vem, e quando ele vem, Apocalipse 19, versículo 11 a 16, vou ler aqui algumas partes, diz assim, ó, vi o céu aberto, eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Aí lá embaixo, tem no seu manto e na sua coxa um monte escrito, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E aí ele vem, e vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O restante foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E o diabo, ele assegurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Então Jesus, ele vem poderoso como ele é. Ele vem para vencer, ele vem para salvar o teu povo. Ele tira as vestes de sumo sacerdote e coloca as vestes de rei. E vem como o Rei dos Reis. Amém, maranatas, irmãos. Então Cristo, ele vai vir destruir o mal. Como nós vimos no início, Jesus ele tem um domínio sobre o mar, sobre a terra. As confederações do mal, eles estão tentando usurpar o domínio de Cristo. Mas ele vem para vencer. E ele tem o povo dele aqui, que prega, que mostra as verdades. E eu estou aqui para mostrar para você, que se você acredita em um milênio terrestre, se você é dispensacionalista, acredita no milênio terrestre, acredita que Jesus vai pisar nessa terra, você tem grande chance de ser enganado pelo falso Cristo. E lá diz que muitos se prostraram perante ele. Eu tenho vídeos aqui no meu canal falando sobre o dispensacionalismo, estudo bastante, mas os dispensacionalistas, eles acreditam no milênio terrestre. Nós, adventistas do sétimo dia, nós acreditamos no milênio celestial, e que Jesus ele não vai pisar nessa terra. Ele vai pisar depois dos 1000 anos, na Nova Jerusalém, com seus santos dentro. Então, de que lado você está? Será que você realmente está do lado do povo de Deus? Está se preparando para enfrentar esses grandes momentos terríveis que já estão diante de nós? Nós vimos aqui o que está acontecendo ali nos Estados Unidos. O cenário está armado, montado para as forças do mal agir. Logo mais, o domingo ele será a marca da besta. O domingo ainda não é, mas será quando acontecer o decreto dominical. Então, eu e você precisamos firmar nossos pés hoje, decidir de que lado nós estamos. Essa mensagem foi a volta de Jesus e a destruição do mal. Mostrou como Cristo é vitorioso, Ele quer te dar a vitória. E nós só somos vitoriosos se nós estivermos junto com Cristo.